No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Santo Evangelho segundo João. O Verbo se fez carne. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Aqui percebemos claramente a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, a primícia da criação. Ele não foi criado, mas ele procede do Pai. O Pai é Deus sobre nós, mas o Filho é Deus entre nós. Ele enviou o Consolador para ser Deus dentro de nós. Por isso que está escrito no princípio de todas as coisas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Antes do sol e a lua serem criados, aparece a luz. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é criador junto ao Pai. O Pai e o Filho criam, junto com o Espírito Santo, todo o universo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que luz é essa? A luz do entendimento, a luz do discernimento, a luz da palavra. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus veio como a luz, mas aqueles que estavam em trevas, o mundo não compreendeu. O mundo da época o rejeitou em grande número. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este foi o maior profeta nascido de mulher, dito pelo próprio Jesus. Este homem proclamava o reino de Deus. E aonde ele pregava, falava de arrependimento. E usava textos bíblicos. Ele lia muito o profeta Isaías. Percebemos que esse homem era um profeta bíblico. Não era um profeta de vaidade, mas foi considerado o maior, porque falava do Messias. O verdadeiro profeta é aquele que fala do juízo de Deus, é aquele que fala da volta de Jesus. Olha o que ele diz no verso 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Nós devemos ser testemunhos de Jesus. Nós devemos estar dispostos a, se possível, ser mártires. Na realidade, todos nós já somos mártires quando morremos para o mundo. Mas se for necessário morrer fisicamente, devemos estar dispostos. Testemunho no grego é mártir. E mártir é aquele que está disposto a dar vida para sustentar uma verdade. É aquele que confessa uma verdade e sustenta diante de um tribunal. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todos que estão fora de Jesus estão em treva.
A ignorância, a falta de conhecimento e o entendimento é uma treva, é uma escuridão densa. Mas aquele que entende as coisas de Deus está enxergando como alguém que vê na sua frente o perigo, como alguém que vai no caminho com uma lanterna, com um farol, e enxerga o abismo, enxerga tudo aquilo que pode ser prejudicial na sua caminhada. Olha o que ele diz mais: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Crucificaram Jesus. Veio para o que era seu, veio para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos, ou seja, todos os gentios, todas as nações, todos nós, ele diz, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, por adoção, por meio do sangue de Jesus. Todos aos que creem no seu nome, é preciso crer no nome de Jesus. Como está em Atos, não há outro nome que possa salvar, senão o de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqueles que não nasceram apenas da carne, mas nasceram do Espírito, nasceram de Cristo. Ele diz mais, e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne no ventre de Maria. E este verbo, diz o texto, habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça é o favor imerecido, é o amor incondicional dispensado ao homem pecador. A verdade, ela não é relativa. A verdade é absoluta. Só existe uma. João 14, verso 6. Ele é a verdade, pois só existe uma. Ele é o caminho, pois só existe um. E ele é a vida. Não temos vida fora de Cristo. Não chegaremos a Deus por meio de outro mérito, senão por meio de Cristo. Ele é a única verdade. Nada que nos falem poderá ser verdadeiro se não proceder de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Se inscreve, compartilha e comenta.